Eu sou Vrana Panizi e quero hoje relembrar um pouco alguns meus primeiros passos até chegar ao Propur. Eu estudava no interior e, de repente, num curso que tive a oportunidade de fazer em Pelotas, sobre desenvolvimento regional e as cidades, eu conheci o professor Osmar Lengler e a professora Maria Almeida e tive contato da existência do Propur. E me inscrevi. E me inscrevi atraída pelo tema, atraída por uma ideia que eu não tinha nem muito claro, porque não sou arquiteta, né? De que não era um curso destinado a diferentes áreas de formação. E eu entrei via área do direito. E isso, para mim, é o grande mérito que o Propur teve, certo? E teve através das ideias daqueles que o fundaram, Jorge Franciscone, o Osmar Lengler e outros professores da época, Rio Pardense, de Macedo, enfim, aquelas pessoas tiveram de fazer com que a pós-graduação que acabava de nascer no Brasil, né, ela começava a se instalar nos anos 70, e aqui começa na Faculdade de Arquitetura. E um curso, sobretudo, marcado pela interdisciplinaridade, na medida em que essa interdisciplinaridade se dava sob dois aspectos. Se dava sob o aspecto de que as pessoas que iriam frequentá-lo viriam de diferentes áreas do conhecimento e as que davam aula vinham de diferentes áreas do conhecimento. Veja, nós tínhamos aula com economistas, com estatísticos, com professores da ciência política, com arquitetos, evidentemente, urbanistas, e aula com algumas dessas pessoas que eram de uma formação e de um reconhecimento nacional e internacional. Isso foi muito importante. Foi importante o Propur, porque é com ele que eu adentro a URGS, há quase 50 anos, certo? Aqui que eu me senti, eu assumi essa ideia de pertencimento que até hoje não me abandona. Termino o Propur, e aí o professor Franciscone, que também à época daí já estava na IBTU e na CNDU, porque ele, o responsável que foi junto com a professora Maria Adélia pela elaboração da primeira política urbana brasileira, ela foi feita aqui. E ele diz o seguinte: Vrana, por que tu não vai fazer um doutorado? Havia uma certa preocupação na universidade de formar seus quadros, porque até então a gente ia estudar fora, né? Para fazer seu mestrado, coisa. Quando começa a pós-graduação que ela vem com todo um aspecto de internacionalização muito forte, né? Ele queria também, a universidade se preocupava também e dizia assim: vamos mandar algumas pessoas para que venham e formem os nossos quadros de professores, pesquisadores. Bom, e assim então eu fui para Paris, estudei lá e fui para Paris, mas quando eu fui para Paris, eu já fui, inclusive, contratada aqui pela universidade. Então, essa é a minha passagem de estudante para professora. Aí eu entro, dia 1º de janeiro, e já entro na pós-graduação, porque eu não passei pela graduação. Bom, mas daí a lei veio e todos tinham que ser professores também da graduação. Então, eu faço o contrário, da pós-graduação eu passo a ser professora na graduação da Faculdade de Arquitetura. Bom, daí eu já me engajo como professora, né, como membro do Propur, e o Propur tinha uma coisa que eu gosto muito. O Propur construía e mantinha a sua unidade através dessas reuniões de discussão sobre os programas, os planos, os projetos, que eu acho que isso é extremamente importante. E eu acho que ele é extremamente importante exatamente quando a gente quer preservar a nossa autonomia. A autonomia é alguma coisa que ela não funciona se nós não funcionarmos e não trabalharmos também no coletivo. Então, nesse digamos assim, ambiente, certo? Eu também acabo chegando, logo depois da Moema, a ser coordenadora do Propur.
Vejam que quando a gente vai fazendo, o Propur se transformava, mas a pós-graduação também se organizava na URGS. Começam a se criar estruturas, né? Seja na aqui a pró-reitoria de pós-graduação, depois o conselho, a reunião dos coordenadores da pós-graduação, depois esta ligação com as instituições co-irmãs. E na época que eu estava no Propur, nós entramos no quê? Na Ampur. É quando é criada a Ampur. Então, para mim era isto, por isso que eu digo que eu devo ao Propur, o fato de depois ter sido até reitora da universidade e, sobretudo, continuar sendo professora aqui na universidade. De assumir um papel de autoridade, né? Digamos assim, de chefia. Mas é que a gente mesmo professor. Então eu voltei para a minha função, né? A gente tem um cargo que ele é datado. O que a gente é professor. Então quando me perguntam o que eu sou uma professora. O Propur está fazendo 50 anos. Quando o Saramago esteve aqui na universidade, ele disse uma coisa que me marcou muito. Nós não precisamos... E isso em relação à universidade. Nós não precisamos ficar velhos para nos tornarmos sábios. Portanto, já está no tempo da gente ter claro, afinal de contas, qual é a essência e a nossa razão, o que nós pretendemos. Eu tenho certeza que com o espírito que permeia nossos estudantes, nossos professores, e nossa universidade, nós podemos chegar lá.